News CNN. Agora sim, tenho para vocês informação de momento. O ministro Alexandre de Moraes negou recurso apresentado pelos advogados de Jair Bolsonaro, pedindo mais uma vez a devolução do passaporte do ex-presidente e a autorização para que ele possa viajar aos Estados Unidos e participar da posse do presidente eleito Donald Trump. Luísa Martins, volte para cá. Luísa, do jeito que a gente gosta, tem que ter vinheta no nosso Bastidores para uma informação dessa relevância. Lu, vou deixar contigo, já a partir ali da página 3, a gente consegue entender em que se sustenta a decisão reiterada, portanto, 2 vezes negado o pedido da defesa para autorização do passaporte e viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luísa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Tainá, Alexandre de Moraes, curto e grosso na decisão, mantém a proibição da devolução do passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelos mesmos termos que foram publicados ontem pelo ministro, quando ele já havia decidido que o ex-presidente não poderia ter de volta o documento que ele havia pedido justamente para participar da posse do presidente americano Donald Trump, que acontece nessa segunda-feira. Tainá, ontem, na decisão do ministro Alexandre, ele havia dito que, primeiro, o ex-presidente não havia apresentado um convite formal por parte da organização da solenidade de posse de Donald Trump. E, em segundo lugar, por uma série de outros motivos que apontavam para um risco de fuga do ex-presidente diante do avanço das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, depois que ele foi derrotado nas urnas em 2022. E aí, a defesa recorreu dessa decisão. E pelo rito do STF, Tainá, o que acontece? O ministro Alexandre, ele poderia, de fato, ter decidido individualmente, como o fez. Ele disse, olha, não tem nada que a defesa, o que ele quis dizer nas entrelinhas, né? Não tem nada que a defesa tenha alegado que mude o que eu pensava ontem, né? O meu entendimento jurídico em relação a esse tema, né? A questão da devolução do passaporte, ele continua o mesmo, então ele manteve os termos da decisão. Uma outra alternativa, Tainá, e vamos colocar isso como pensando na hipótese de o judiciário estar no seu período normal de trabalho, né? A gente está atualmente no recesso do Poder Judiciário, então nem todos os ministros estão trabalhando, as turmas e o plenário não estão se reunindo para fazer os julgamentos, isso só acontece a partir do mês de fevereiro. Se estivesse no tempo regulamentar, digamos assim, se já estivéssemos em fevereiro, esse pedido de agravo regimental, essa interposição do agravo, que é o nome técnico do recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria que ser submetido à avaliação da primeira turma. Então, aí haveria ali uma discussão colegiada a respeito dos fundamentos ali, né? Se seria ou não viável a devolução do passaporte ao ex-presidente. O que acontece, Tainá, é o seguinte, estamos no período de recesso, o ministro Alexandre não tem como submeter isso à primeira turma, por isso que ele decidiu isso individualmente, e se ele tivesse decidido, vamos levar a primeira turma na volta do recesso, não haveria nem razão para isso, afinal a viagem já teria acontecido, a solenidade de posse já teria passado, e aí, no jargão jurídico, esse recurso perderia o objeto, né? Perderia a razão de existir. Então, Moraes foi bastante sucinto nessa nova decisão, fala que pelos mesmos termos da decisão anterior de ontem, ele mantém a proibição a Bolsonaro para recuperar, para reaver o seu passaporte. E aí ele pede, Tainá, para que a Procuradoria-Geral da República também tome ciência dessa decisão, que é um procedimento padrão. Então, isso praticamente não, inviabiliza a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos.